Cá começamos, doutora Carlos Carvalho, obrigada mais uma vez pela sua presença neste ciclo de palestras que nós temos, que nos tem facilitado, em parceria com a revista Espaço Muito obrigado. E com o Portal de Luz. Ora bem, o nosso tema de hoje é Para Além da Morte. Muito bem. Exato. Ora bom, portanto, agradecendo a todos a presença e agradecendo à revista Espaço Aberto e ao Portal de Luz, vamos continuar o nosso trabalho. Ora bem, para quem não me conhece, que está aqui a primeira vez, eu estou ligado à saúde, à medicina há uns aninhos, mas também estou ligado à parte espiritual, a qual venho cultivando ainda há mais anos do que aqueles que sou médico. E portanto, isto são partilhas, informações, experiência pessoal, etc., que vamos aqui intercalando no nosso conhecimento. Falamos sobre a questão da morte, perdão, sobre a questão da morte e a situação do pós-mortem, precisamente como é esse aspecto, como é dizer, um bocado complicado, porque efetivamente o pós-mortem tem determinado tipo de situações, a consciência transita, nós só morremos no corpo, a consciência não morre e transita para outro estado, para outro nível, ficando, portanto, em estado de, pronto, consciente do que se está a passar aqui por alguns tempos, até que depois transita a um outro plano e fica separado deste nosso plano em que estamos. E hoje vou dar a conhecer o além-morte, ou seja, o mundo em que a consciência vive para lá do plano meramente desencarnatório, ou seja, quando deixa o corpo e se afasta daqui. Vou precisamente dar esse conhecimento e é importante que vocês vão tomando notas mentais ou até mesmo às vezes escrito alguma coisa e depois possam fazer as vossas perguntas no final, porque é sempre bom fazer pergunta, interagir e não, pronto, não ficar só a ouvir, não é? Eu ainda estou aqui a parar um bocadinho, estou à espera da nossa amiga que chega a casa, que é para a gente não avançar muito, mas continuando. Bom, nós não somos, de modo algum, um corpo físico. Muitas pessoas põem em questão se nós somos seres espirituais, eventualmente, ou alguns definem que somos um corpo
físico com espírito. Mas a verdadeira definição é que nós somos, sim, uma consciência espiritual a ter uma experiência física temporária. Isso sim que é a realidade. Esse é que é o conceito que devemos ter. Somos uma consciência espiritual a ter apenas uma experiência física, material, temporária. E claro, como seres espirituais, nós temos um conhecimento, uma consciência muito mais dilatada que vocês nem imaginam. O nosso cérebro, que é um grande armazenador de conhecimentos e do qual nós só trabalhamos uma pequeníssima parte. Ele tem muitas partes adormecidas, porque o ser humano, no estado atual, ainda não tem capacidade para usar todas as zonas do cérebro, porque seria talvez perigoso pela falta de consciência ainda que tem. Daí que, mas é a altura do nosso despertar. Nós estamos numa fase intermediária de mudança. E esta mudança, neste momento, o ciclo em que estamos, é uma mudança mesmo real, em que nada daquilo que nós conhecemos voltará a ser parecido com o que imaginamos. Então, exatamente a nossa consciência, fazendo aqui uma pequena revisão, quando chega o momento de largar o corpo, aliás, eu na outra classe, eu disse a todos nós que normalmente, quando nós nascemos, é como se tivéssemos uma morte no mundo espiritual ao qual pertencemos. E viemos nascer aqui. E quando morremos aqui, nós temos um renascimento no mundo espiritual do qual viemos. Tendo esta consciência, podemos entender como é que isto funciona. Nós temos ciclos de passagem por aqui, pela forma física limitante, exatamente para aprendermos a lidar com a limitação, para aprendermos a lidar com a incapacidade de fazer muita coisa que podíamos fazer num outro estado. Ora bem, este tipo de consciência é importante nesse nosso progresso. As almas das consciências que se manifestam aqui neste plano não são todas oriundas no mesmo tempo de emissão, ou seja, nós vimos do cosmos de vários lugares e vamos vindo. As ondas de vida não têm todas o mesmo fluxo simultâneo. É emitida uma, depois é emitida outra, outro fluxo, são vários fluxos. Então, os fluxos mais jovens, aqueles que mais jovens atingem a humanização e a experiência humana, são aqueles que estão mais sujeitos a ter alguma incapacidade de lidar com as condições que nós temos aqui, porque ainda estão um pouco impreparados para isso. E precisamente vimos aqui para acrescentar conhecimento, para acrescentar experiências. Depois, quando realmente nós saímos, e é aqui que a gente agora vai começar, como eu disse, a consciência
no momento do desprendimento, há como que o processo de um filme que roda todo, em que a vida passa toda de repente na consciência do indivíduo. Anda tudo de repente para o momento do desencarne. E nesse momento, o último pensamento que ele tem, no momento ainda da consciência como físico na passagem, é o que vai permitir o estado de como desperta no outro lado. Ou seja, o último pensamento lhe trará, portanto, uma condição de bem-aventurança ou uma condição de sofrimento no seu despertar. Sobretudo, pessoas que são, nessa passagem, tocadas por medo e por outro tipo de sentimentos de insegurança, podem ter um despertar mais trágico no outro lado, fruto precisamente da consciência perturbada. É assim que nós vamos passar, ao sair deste plano, passamos a um estado de consciência em que ficamos ao lado do corpo e ficamos junto daqueles que estão ao pé de nós. E estamos a ter a consciência plena de tudo o que eles dizem e de tudo o que eles pensam. Porque assim que eles pensam, nós escutamos lá tudo. Então é muito complicado, porque às vezes ficamos espantados com o que os outros pensavam de nós e não nos diziam. Naquele momento, naquilo que pensam sobre nós inteiramos de qual a verdadeira situação, como é na realidade a relação para connosco. E aí sabemos que tipo de amigo, falso amigo, ou mais ou menos, tivemos durante a vida. E isso, por vezes, traz certos sentimentos e algumas perturbações à alma que naquele momento está ali. Porque após o desencarne, normalmente a alma não parte imediatamente. Fica por 72 horas e alguns minutos ao redor do plano físico. Mesmo que o corpo não esteja lá, eles ainda estão cá, pegados ao plano físico. Só ao fim das 72 horas é que a consciência se liberta, porque entretanto nós temos um corpo físico e portanto denso, que é é uma mistura de dois corpos, o corpo denso e o corpo etéreo. Este corpo etéreo, quando o denso liberta a consciência, quando se parte o cordão de prata que prendia portanto, a alma ao corpo, quando ele se rompe, ainda fica preso no plano etéreo. E é aí que leva 72 horas a dissolver esse corpo, para depois passar ao corpo astral. Então, normalmente, este tipo de situação passa por algum momento de surpresas, frustrações, etc., ao lidar com o mundo físico. Ao lidar, muitos, por exemplo, se partem fruto de um acidente, ou ainda presos aqui, sem se dar conta que passaram para o lado de lá e ficam um bocado confusos, porque começam a falar com os que estão cá e os que estão cá, que eram amigos, nem lhes respondem porque não ouvem. E daí eles entram em angústia muitas vezes. É o sofrimento da alma pós-morte. Recomenda-se, eu falei isso da outra vez, que haja sempre
pensamentos elevados para com o morto, portanto, nunca imitam um pensamento participado de que ele morreu, porque isso só o vai afligir, porque ele não sabe o que é morrer, porque para ele não há morte, está ali vivo. Façam-lhe sentir que mudou de plano e que está num outro estado de consciência, num outro plano, onde tudo lhe vai ser melhor, mais suave e que já não tem que estar preocupado com este plano. Convém dar esta mensagem mental ao que partiu. Eu já tinha falado isso, estou-me a repetir um bocado, mas para podermos falar do mundo pós-morte. Ora bem, no mundo pós-morte, quando a pessoa desencarna e que está com a consciência presa a determinadas situações materiais e vive processos muito conflituosos da matéria, etc., regra geral, essa pessoa não passa para um estado subsequente benéfico, pacífico. Continua no estado perturbado da sua consciência e vai errando por mundos psicológicos, mentais, que ela cria nesse mundo além e onde vai sofrendo as torturas e os problemas que o seu estado mental lhe vai criando. E aqui vou fazer um parênteses largo para explicar que a mente e a consciência não são exatamente a mesma coisa, embora possam parecer, e não são efetivamente uma troca química de substâncias como os fisiologistas pensam, sobretudo os neurofisiologistas. Não. O cérebro não é a sede da consciência. O cérebro não é a sede do pensamento. O cérebro é apenas o aparelho por onde se expressa essa consciência e onde esse pensamento ganha forma e se pode expressar neste mundo. Então, a consciência vem de mais além, vem de um plano acima do nosso plano físico. E o processo mental não tem que ver mente-cérebro, mas mente do aparelho mental que não é físico. E isso, sim, nós temos planos subtis, são todos planos de matéria, porque o mundo espiritual é feito de matéria, mas de matéria energética. A energia não deixa de ser também um tipo de matéria, porque a luz tem características. A luz é fotónica, portanto, a luz emite esse raio que se vê de luminosidade, mas, além disso, expressa eletrões que se movem e, portanto, há partículas energéticas que se movem. E isso tudo são estados subtis de matéria. A matéria não é somente a matéria física. Então, quando o indivíduo parte deste mundo para o mundo além, ele vai para mundos materiais, para mundos onde existem também situações de matéria, onde existem plantas, onde existem animais, onde existem flores, onde existem cheiros que eles notam, onde existem sons, onde existe uma continuidade de vida, onde há formas diferentes, luzes de tons diferentes, e é aí que se vive. Então, são as diversas mudadas da consciência.
Há muitas moradas na casa universal. E essas moradas não são somente mundos físicos, planetas, como também estados dimensionais paralelos da consciência. Mas tudo está ligado. E o universo é exatamente cheio de vida, tudo pulula por aqui, cheio de vida, expressão. Por isso, quando nós falamos morte, morreu, acabou, é uma pura ilusão. Morreu, não acabou, tudo começou. Vocês, quem é católico, conhece certamente, ou já ouviu falar na oração de São Francisco de Assis. Já falei nela da outra vez. E numa determinada parte da oração, naquela oração é Senhor, fazei com que eu não deseje tanto, portanto, todo aquele processo que ele começa a pôr, portanto, em que ele termina depois, pois é morrendo que se vive para a vida eterna, ou que se nasce para a vida eterna. Efetivamente, esta dimensão da vida eterna é a eterna vida sempre que nos cercou e de que nós nunca nos afastamos. Ao estar aqui, nós estamos também na vida eterna. Embora este corpo seja um corpo transitório, porque realmente no universo tudo é mudança, cheio de mudança, transformação. Por isso, quando nós olhamos e somos todos realmente irmãos, porque somos todos provenientes da consciência maior, e essa consciência maior, nós espelhamos essa consciência maior. Temos que libertar-nos dos véus de ilusão que nos toldam a visão espiritual, mesmo no mundo espiritual, e por isso uns têm um determinado estado de bem-aventurança, outros menos, etc., etc., em função dos seus níveis de consciência. Quando se fala que as almas que não estão em graça morrem e vão para o purgatório, isso não é de forma alguma uma ilusão ou uma falsa informação. O purgatório chamado é sim um estado de consciência em que o ser no mundo espiritual passa por perturbações que os últimos pensamentos e as vivências terrenas que teve não o satisfizeram, e ele se dá conta de ser culpado. Ele se dar conta de ser culpado, ele se penitencia ele mesmo àquele estado, sem se dar conta disso. Somos nós que geramos a nossa felicidade e a nossa infelicidade, consoante sabemos usar a capacidade criativa do pensamento e saber agir corretamente. Então, quando o ser sai deste mundo através da morte, e quando passa o chamado túnel e flui para a luz, ele é recebido por consciências amigas que o esperam do outro lado com grande carinho, grande amizade e alegria, e o recebem. São os chamados espíritos ou consciências benfazejas, protetoras, espíritos familiares e amigos
que já partiram antes ou que nunca partiram, ainda ficaram lá no mundo espiritual, mas que são afins a ele e o vêm buscar, porque o acompanharam também na sua vinda para cá e o acompanham na sua chegada lá. Então depois, normalmente, se a pessoa partiu deste mundo com determinados sofrimentos, determinadas doenças ou problemas, ele é confortado primeiro pelos amigos que o recebem e depois é enviado nesse mundo em que está para locais onde vai ser tratado. Existem nessas colónias espirituais, portanto, como que instituições, entre aspas, portanto, ou departamentos de socorro aos desencarnados. E então eles são levados para o tratamento consoante a perturbação. Alguns têm que ir mesmo para hospitais que existem do lado de lá para poderem desagregar os processos que foram tão profundos que passaram da matéria para criar lesões na parte da alma e que têm que ser removidos e ficam internados e assistidos por equipas espirituais que estão a cuidar deles para os desagregarem disso. Depois, então, quando tudo está liberto, estamos em... ok. Eles seguem para uma sala, como eu digo, na qual, portanto, isto está ligado ao chamado conceito kármico, em que eles vão rever toda a sua vida anterior, aliás, toda esta sua vida aqui, da qual partiram, em que tudo passa como se fosse uma tela e eles veem tudo, desde o nascimento ao último momento. E depois eles ficam observando todo o quadro da sua vida aqui. Entretanto, essa tela como que apaga e vem uma nova tela e onde é repassada toda a vida anterior que tiveram aqui antes daquela. Então ele faz comparação entre um e outro quadro de que foi a existência e vê o que beneficiou ou não beneficiou e nessa altura toma consciência do que necessita fazer para seu bem e aí ele toma conselho com os conselheiros do conselho kármico e vai pensar o que irá fazer para a vida futura a fim de poder realmente voltar e ter uma vida mais exitosa em termos do progresso para a luz, para a iluminação. Normalmente, nós todos, após o momento em que vivíamos na luz esplendorosa que nos gerou e que baixámos a planos inferiores, nós fizemos uma queda. E a nossa incapacidade de lidar com a dualidade levou-nos a fazer opções ou escolhas menos adequadas. Isso gerou para nós um comprometimento para criar uma linha de atuação para poder reparar o caso que, portanto, tem que levar para a recuperação da sua luz primordial.
Mas não é só a recuperação da luz primordial. É aumentar capacidade de conhecimento, ampliando ainda essa luz. De certa forma, se costuma dizer que Deus em si não evolui, porque é a evolução suprema, mas as suas criaturas são os pontos que ele usa para, através delas, evoluir. Ou seja, Deus desafia-se a si próprio, isto por outra linguagem meramente de retórica, é como se Deus se desafiasse a si próprio para se ultrapassar a ele mesmo através de todos nós, suas criaturas. Daí a nossa responsabilidade é grande, porque temos que tomar consciência que nós somos realmente aqui, quando estamos, somos o corpo de Deus em expressão, somos a sua forma de agir, a sua forma de interagir, a sua forma de abençoar, e tudo aquilo que fazemos contrário a isso é uma responsabilidade maior que fica connosco. Nós estamos aqui para deixarmos de ser apegados aos bens materiais e libertarmos-nos pela doação sincera, entrega à causa benéfica de ajudar o nosso irmão. E quem é o nosso irmão? O nosso irmão é todo aquele que nós vemos, todo aquele que nós conhecemos, mesmo sem ter conhecimento pessoal com ele. Todos são nossos irmãos, inclusive os animais também são irmãos vindos da mesma fonte. E se nós tivermos esta consciência, passamos a ter um relacionamento mais direto, mais unido, mais consciente da divindade total. Portanto, uma das coisas que o catolicismo e o cristianismo, e não só, propagam sobre a divindade, é que Deus é omnipotente, omnipresente, não é? Portanto, omnipotente tem a potência toda, que nada lhe é impossível. Omnipresente porque está presente em todo o lado. Ora bem, e nós estamos numa das expressões de Deus, que se chama universo. Eu falei disso também na outra aula. Unidade, e verso, particípio passado do verbo latino vertere, que é derramar. Então é o derramado. Universo quer dizer omnipresença. Então nós estamos no campo omnipresente das consciências. E as consciências são muito, muito mais além do que aquilo que nós podemos, neste momento aqui agora, pensar. As consciências são as consciências, não só do ente, quero eu dizer, não é doente de doença, mas do ente, entidade, mas também da planta, mas também do animal, mas também dos minerais, mas também das partículas que gravitam em todo o universo, mas também a consciência da estrela, que é um ser vivo consciente, a consciência do planeta, que é um ser vivo consciente, a consciência do ar, que tem também, na atmosfera, que tem também consciência, pois tudo é consciência, a consciência de cada célula do nosso corpo, dos nossos tecidos,
a consciência. E é aqui que nós temos que saber trabalhar, porque a doença é realmente uma expressão de falta de consciência. A doença é filha do medo, da insegurança e da falta de consciência, que acaba criando problemas sérios e trazendo problemas que tornam a vida daquelas pessoas, daqueles seres. Nós vamos ter que nascer, renascer algumas vezes para podermos emendar e aplanar os nossos caminhos. Então, na realidade, quando há uma doença, nós temos que tomar consciência de que a área do corpo está doente e devemos ter a consciência dessa zona, desse órgão, e harmonizá-lo sem medo, harmonizá-lo, tranquilizá-lo, passar boas energias e a capacidade de acreditar na cura e regeneração. E temos também que ter esse pensamento quando tomamos remédios ou quando comemos, olharmos positivamente o nível de consciência. Ora bem, ainda seguindo agora, depois deste parênteses que eu abri, o ser, quando no plano astral, na ilha astral, onde ele é integrado depois da sua estadia aqui, após frequentar o departamento do karma e de se reunir e tomar conselho e decisões, ele vive um tempo no plano espiritual astral e nesse plano, enquanto ele vive, ele tem trabalhos a fazer. Lá há também edifícios construídos de outro tipo de matéria. Há ruas, há veículos, há tudo isso diferente, mas tudo isso existe ali para que essas almas tenham a sua capacidade de se manterem ativas, para que partilhem as coisas que têm a fazer. Cada ilha é como, portanto, essa colónia é como uma ilha paradisíaca, de certa forma, em que essas almas descansam da encarnação, mas descansam tomando resoluções, descansam planeando coisas em conjunto e ações de auxílio, muitas vezes, àqueles seus amigos, seus irmãos que estão aqui embaixo, no nosso plano, que estão aqui com determinadas dificuldades. E alguns, depois de intercederem por esses seus familiares, e quando mostram desejo, é-lhes concedido, por vezes, a capacidade de conseguirem ter uma possibilidade de vir à presença dos amigos e ajudá-los. Ou então, outros que disso se incumbem, que são muito mais aptos para tal, atravessam essa barreira e fazem apoio espiritual. São os chamados auxiliares invisíveis do plano espiritual, que nos apoiam, ajudam e amparam nos nossos problemas. Muitos de nós não temos tão grave problema que poderíamos ter
por causa do amparo e da vigilância desses amigos do outro lado. Tudo eles fazem para que nós alcancemos um estado de iluminação em que a nossa consciência desperte e possamos nós próprios, por nós, sermos aqui, aonde estamos, já também um desses auxiliares invisíveis e estarmos em ajuda não só a nós, como aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, embora ainda encarnados aqui na matéria, podermos já estar a agir no mundo espiritual. Esse é o objetivo de todos nós para ampliar a consciência e entrar no mundo dos chamados imortais, daqueles que venceram a morte pela postura da consciência e para os quais a morte jamais existe como realidade. Então, esses mundos astrais são pontos de apoio, de socorro às almas, em que elas estão equilibradas, em luz, em paz, e estão também protegendo os que estão aqui. E daí dessas ilhas, dessas colónias, vêm muitos auxiliadores ajudar-nos aqui a enfrentar a nossa vida. Então, nós, ao partirmos, não vamos ficar no céu, como dizem, e a tocar harpa e a cantar, com os anjinhos a cantar louvores e glória a Deus. Na verdade, o cântico de glória a Deus e louvor seria um puro e desnecessário estado de perda de tempo, porque o cântico de louvor, o cantar glória, é o semear das ações de apoio, é o progredir na consciência. Esse sim é o verdadeiro hino, esse sim é a expressão da glória da alma em Deus. Ou seja, nós temos toda a benesse e somos muito, mas muito abençoados, consoante mais nos aprofundamos e penetramos nos segredos e princípios da fonte soberana, da fonte suprema que tudo é. E assim nós vamos transformando a pequenina luz de vela que era a nossa consciência numa luz irradiante que se pode tornar um sol esplendoroso, que é isso realmente que é a vontade suprema, ou a vontade de Deus, é que o homem seja uma estrela cintilante, uma estrela brilhante como um sol, ele próprio um sol, e não uma estrelinha só daquelas que brilha lá longe no céu, muito longe. Não, uma estrela que custa enfrentar a claridade pelo brilho. É isto que é o nosso destino no além. Depois, claro, muitas tarefas, constituição e planeamento de vidas futuras, constituição, ordenamento e planeamento de ciclos planetários. Uns cuidam das plantas, uns cuidam dos animais, outros cuidam dos elementos, das fontes, de tudo isso. Tudo tem uma consciência espiritual. Isto é exatamente a mesma coisa que voltar ao tempo dos gregos, na noção do cosmos, o cosmos vivo, o cosmos consciente, e não
a noção que a ciência atual tem do cosmos como uma coisa sem vida, uma coisa que não tem expressão. Não, o cosmos é realmente algo muito maior, muito mais. O cosmos é a casa de Deus, pode-se assim chamar, o templo de Deus. Mas o templo de Deus, o cosmos, é também o corpo do homem, o corpo da mulher, é o templo de Deus vivo, é o corpo de Deus. E, como vocês sabem, também onde é o templo do chamado Espírito Santo, ou Santo dos Santos, é o coração, onde está a chama divina, a consciência do eu maior. Portanto, saibamos ser, saibamos quem somos em termos energéticos, mais importante do que saber eventualmente quem fomos numa vida passada, ou quem somos aqui agora, ou o que seremos no futuro, mais importante, em vez de o quê, é apenas e somente dedicar-nos ao ser. Em vez de pensarmos em querer, pensemos somente em estar e em permanecer. É apenas isso. Se alguém tem alguma pergunta que queira fazer sobre isto que eu acabo de falar, estou a dispor. Boa noite, Sr. doutor. Boa noite. É Maria Manuel. Olá! Como é que vai isso hoje? Está muito bem, gostei muito, mas tenho uma dúvida. O que é que Venha lá. alma quando são cremados antes das 72 horas? Eu já falei sobre isso. Quando são cremados antes das 72 horas, eles continuam aqui presos, porque o que é queimado é apenas o corpo físico. Uhum. Muito obrigada. Eu expliquei, Maria Manuel, que o corpo físico denso é formado de corpo denso e corpo etéreo, ou etérico, como chamam. Os dois juntos é que formam o chamado corpo físico. Quando há partida, há dissociação da consciência e dos elementos e dá-se por 72 horas essa desassociação. Daí que, ao ser cremado, a consciência, aonde está esse corpo, não ardeu. O que ardeu foi o outro, aquele físico de matéria. Este outro pode ter sofrido alguma alteração, pode-se dissolver um pouco mais cedo, porque não tem a conexão do outro, mas ainda leva algum tempo a desprender-se. Muito obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Era o seguinte, eu tenho uma pergunta. Era o seguinte, nós, pronto, quando partimos, num tempo futuro, nós decidimos quando, se podemos, o que queremos, se reencarnarmos? Sim, nós decidimos o que queremos e decidimos o tipo de vida e dificuldade que vamos ter. Isto em relação com as faltas que tivemos ou não. Mas, regra geral, isso passa pela avaliação e aprovação do Conselho Kármico, onde os planeadores vão enfrentar
essa proposta, ponderá-la muito bem e verificar se é realmente o ideal para aquela alma. E poderão, muitas vezes acontece, misericórdia, poderão aliviar algumas das partes mais duras que essa alma escolheu passar aqui para se purgar. Sim, porque trazemos Que é isso. de outras vidas, podemos trazer karmas de outras vidas que vamos remediar na vida futura. Normalmente, sim. O ideal é que nós remediemos já nesta, para não ter que remediar na futura. Isso depende do nosso estado de consciência e do nosso voto de reparação. Karma é uma palavra do sânscrito que quer dizer apenas e somente ação. Não quer dizer que seja uma condenação. O karma não é necessariamente algo mau que possa acontecer. É simplesmente e apenas a ação. Está associado e frequentemente vem acompanhado da lei da ação-reação e, portanto, toda a ação promove uma reação e, portanto, a ação tem sempre a resposta de uma reação e também vem na lei de causa e efeito. Daí o karma é muitas vezes confundido como sendo a lei de causa e efeito, mas está associado a ela, embora seja diferente. E é aí que as coisas têm que ser ponderadas, porque tudo aquilo que fazemos a nós volta. E vai exatamente como o bumerangue. Atira-se, ele vai e volta para nós. E regra geral, vem sempre movido com uma força dupla, com a força da projeção e a força do retorno. Karma também pode ser positivo, hein? Karma, também há o chamado bom karma. Inclusive, há uma técnica tibetana, precisamente, portanto, da doutrina do coração, precisamente a prática do bom karma, ligado também à medicina tibetana. Só uma questão. Sim. Em relação a ser cremado, a nossa alma, o nosso espírito, sente o quente, sente aquilo tudo que o corpo físico está a passar? Normalmente sente algo. Mas como também a cremação é feita numa corrente tão alta voltagem, aquilo, regra geral, é muito rápido. Uhum. Daí que até muitas vezes acontece que a alma que está presente ao processo, depois da cremação, fica mais leve, fica até isenta de algum sofrimento que ainda teria. Ok, Porquê? obrigada. Porque se dissolveu o aspecto mais denso, não é? Só por isso. Exato. Exatamente, obrigada. Nada. Uma questão, quando, portanto, relativamente à questão do último pensamento, sentimentos no momento da morte, que é realmente crucial e enfim, tendo consciência disso, nós podemos preparar-nos, não é? E procurar nesse momento ter essa consciência. Mas ocorreu-me, quando estava a dizê-lo, que, por exemplo, uma pessoa que seja assassinada, que sofra assim uma morte repentina e que deriva de um ato de traição, que
que dificilmente não causará um choque grande. Nessa situação, a pessoa fica, digamos que, impossibilitada quase de ter um pensamento mais benéfico na hora da partida, não é? Sim, sim. E fica em perturbação no mundo espiritual muitas vezes, até porque poucas pessoas têm capacidade de entregar o corpo doando à crueldade dos outros e isentando-se disso. Alguns fazem, outros não. Outros, pelo contrário, têm medo da morte, sabem que vão morrer e de uma maneira menos agradável, e então até nutrem alguma raiva e outros pensamentos e sentimentos nesse momento. Daí que isso tudo vai ser maléfico para esse ser ao despertar. Maléfico quer dizer, entenda-se o que eu quero, não é beneficioso para o estado de consciência. Creio que vocês entendem o que eu estou a dizer. Mas para aqueles que são avançados, até essa prova poderá ser benéfica e aumentar muito mais a sua luz espiritual, porque são capazes, talvez, de terem, ainda antes do ato cometido, terem já perdoado àquele que vai cometer o ato e entregarem-se alegremente à partida para o mundo do seu próprio Criador, para o mundo da fonte. Então, eles aí morrem em estado de graça, em estado de abençoados e abençoando. Então, despertam maravilhosamente no outro lado. Obrigada. Tudo depende do nível de consciência e evolução daquele que vai ser executado. Uhum. O No Dr. fundo, Carlos Carvalho capacidade de disse controlar. que, se me permitem, o Dr. Carlos Carvalho diz que o cérebro não é a sede da consciência e do pensamento. Depreende-se daí que também não é sede do conhecimento. E a minha pergunta é... Claro que não. O conhecimento que fica no cérebro, portanto, o cérebro, vamos lá ver uma coisa. O cérebro é mais ou menos como se fosse um computador. Claro, um bocadinho melhor que os nossos computadores mais perfeitos que temos, mas é como se fosse um computador. Então, ele tem uma programação, portanto, ele foi construído para ler programas e tem também os tais bancos de memória, como também existe no computador, os locais onde ele vai colocar as memórias, onde ficam guardadas. Portanto, o cérebro tem isso, mas não quer dizer que a memória pertence ao cérebro. Então, quando esses bancos de memória são danificados por questões de doença ou algo que acaba por desequilibrar todo esse processo, essas memórias são danadas, ficam danificadas, portanto, danificadas, quero dizer melhor, e o que acontece? O pensamento vai se dissociando, essas memórias vão vindo de maneira mais ou menos deficiente ou vão faltando, apagando gradualmente. E isso é um processo, como acontece também no computador, que algo que está em deficiência vai criar alteração. Daí que não quer dizer que a consciência, o conhecimento e tudo mais que estava arquivado
deixem de existir só porque nós não conseguimos lembrar. Ele está no outro lado, no tal lado que não sofre alteração. Isso tem que ver com o chamado subconsciente universal. Sim, com o chamado inconsciente, mesmo o inconsciente coletivo e o inconsciente universal, exato. Muito bem, muito obrigado. Nada. Digamos que o nosso Aliás, cérebro a funciona memória, como o nosso desculpa. quando vem para nós, ela penetra de fora do nosso cérebro e do nosso corpo, ela entra por um cordão dourado, que entra pelo alto do crânio e que vai à pineal. E é precisamente a pineal que faz a decomposição e funciona como se fosse um cérebro eletrónico para interpretar a inteligência universal que vem por ali e transformar aquilo depois em conhecimento de pensamentos, palavras, etc. Isso é o cérebro que lhe permite essa expressão física, porque a nível do processo do sentimento, da consciência, portanto, da emissão, aquilo já vem de cima. Chama-se isso memória extracerebral. Fez parte da minha tese de doutoramento em 1982, salvo erro. Fez parte da minha tese de doutoramento, em que eu fiz precisamente a defesa da memória extracerebral e como a pineal era o ponto onde a consciência se ligava, a consciência, portanto, extrafísica ao plano físico e dava toda a vitalidade ao corpo, às células, porque efetivamente o cérebro é o mestre de todo o corpo, de todo o organismo. É ele que detém essa capacidade, mas essa capacidade é-lhe dada pela memória extracorporal que lhe entra através da pineal. Usando aquela imagem que o amigo... Como disse, usando a imagem que referiu do cérebro como se fosse um computador, digamos que o nosso cérebro é um computador que está ligado à nuvem, à cloud de que se fala tanto. Exatamente, ou seja, a nossa consciência, o nosso processo é a nuvem, nós estamos ligados à nuvem, portanto a consciência vem da nuvem. Com licença, só aqui ajudar um curioso ser que quer entrar, é um dos meus gatos. Muito bem, foi muito claro, muito obrigado. Muito claro, como era de esperar e como é sutil. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Achei de facto o comentário que o senhor doutor explicou sobre quando as pessoas fazem a partir de recuarem na vida, porque quando, como eu já tinha referido com o senhor doutor, quando o meu pai foi operado e teve que ser reanimado, ele de facto, eu agora entendo, porque ele na altura explicou tudo muito bem explicado, dos médicos reanimarem e assim, e eu achava um bocado impossível, a minha mentalidade ainda estava um bocadinho fechada. Sim, muitas pessoas estão despertas a ver o que está a acontecer com o corpo delas e têm essa consciência. Eu até duvidava na altura, assim, como é que ele, quer dizer, estava a ser reanimado, como é que ele via o que os médicos diziam e de facto ele recuou a vida, como ele sempre disse, que recuou a vida dele toda para trás e para um dos filhos, mas o mais... Exato. O mais coisa foi dele retratar ao pormenor os médicos a reanimá-lo, que eu achei, e de facto com a outra aula relacionada com esta, a primeira parte,
de facto entendi realmente as palavras dele do que tinha acontecido, e agora entendo com outra Sim, consciência, como o Sr. Doutor diz, que realmente há coisas mesmo, por mais que a gente não queira, há coisas fenomenais, pronto. Que a gente, no essas nosso coisas que nos ser, parecem tão transcendentes ou quase impossíveis são, na verdade, a realidade que nós às vezes não vemos. nós ao sermos reanimados podemos estar-nos a ver-nos a nós próprios, neste caso. Sim, 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 sim. É isso. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? É assim, eu tenho mais uma. Não é bem uma pergunta, é um facto. Eu tenho uma amiga, aliás, é amiga da minha filha, que ela diz que sonha imensas vezes que se desprendeu do corpo e que está a assistir ao funeral dela. Uhum. E eu, sinceramente, assusta-me, porque é que ela sonha e ela descreve tudo pormenorizado, que os pais estão a chorar, que tem os amigos ali. Será uma chamada de consciencialização dela, uma tipo previsão do que vai acontecer com ela? Porque ela realmente fala o que o senhor doutor esteve a falar. Pode ser que seja, como pode não ser exatamente isso. Pode ser ela a ter um lampejo de consciência da sua última vida anterior e de quando se desprendeu, e depois isso pode ser dissociado através do sonho. A coisa às vezes muda um pouco, porque a linguagem onírica não é bem a mesma da que estamos aqui, e pode ser um pouco dissociado e o sentimento vir para com os pais atuais e não serem os pais atuais. Ah, ok, era essa a Quer questão dizer, que eu ia pode ser colocar. uma coisa e pode ser outra. Exato. Porque isso realmente faz-me muita confusão. Ela tem 18 anos e dizer que imensas vezes sonha com isso. Sim, pode acontecer. Pode ser uma premonição e pode não ser. Pode ser Exatamente. uma recordação oriunda de outra vida que lhe venha aqui parar. Ok, obrigada. É. Mais alguém tem alguma coisa? Bom, Boa noite, sendo doutor. assim, parece que chegamos ao final da nossa partilha de hoje. Posso acrescentar alguma coisa à partilha, no sentido que o importante é nós sermos conscientes da nossa missão aqui. E a nossa missão aqui, entre todas as fantasias que a gente possa pôr em cima e todas as formas com que a gente possa pintar o quadro do que julgamos ser a nossa missão aqui, a nossa missão é encontrar paz, equilíbrio e ajudar os que aqui estão connosco. Não há outra. E esse é o caminho para a felicidade. O desapego, o encontrar-se, vendo o outro como um espelho de si mesmo.
é basicamente isso que é importante fazer. Ter a noção desse tipo de ação. O resto é pura decoração, é como a gente vestir uma roupa nova em cada dia, mudarmos o lugar, mas tudo mais é tão importante como coisa nenhuma, ou seja, o mais importante é apenas isto que eu digo, a atitude. Por isso eu vivo tranquilo, não tenho medo de coisa nenhuma e muito medo de coisa nenhuma não existe, nem muito medo, nem pouco medo, não tenho mesmo medo. Há muitas pessoas com muito medo de tudo, eu não tenho nem muito, nem pouco, não tenho simplesmente medo de nada. E confio, espero, sou portanto feliz e o dia a dia é uma experiência. Em vez de ser uma rotina, é sempre uma nova oportunidade de melhorar. É isso. Alguém tem mais alguma intervenção que queira fazer? Acho que não, doutor, só nos resta agradecer mais uma excelente palestra. Eu perdi-me ali um bocadinho sobre um telefonema importante e que não podia deixar de atender. Não há problema. Mas de qualquer das maneiras agradeço mais esta pequena informação. Eu na altura até ia fazer uma pergunta que era, sendo cremado, depois das 72 horas ele parte, a alma parte, ou ainda fica? Ou demora Ao mais fim das tempo a 72 partir? horas, ao fim das 72 horas, normalmente, a alma parte. Mas depende do seu estado de libertação. Aquele que não se libertou e ficou preso às densidades materiais e aos processos de ansiedade, angústia, esse fica ainda preso nos chamados mundos inferiores do astral. Portanto, os processos límbicos, portanto, o chamado umbral, e fica preso até que a sua consciência o liberte. Não é que não haja quem o queira ajudar. Muitas vezes ele está cego no mundo espiritual e não consegue ver os auxiliadores. Mas através da doutrinação, de um trabalho espírita, consegue-se ajudar. A que ele consiga Sim, ter vai ajudando, consciência vai e leve a ajudando. sua consciência. Não ajuda logo imediato, às vezes, porque às vezes existe uma certa, portanto, uma certa resistência a receber a consciência desse novo estado, mas depois acabam por aceitar, sim. Aliás, isso acontece connosco porque nós não temos nesta zona do nosso mundo um trabalho decente a ser feito pelos mortos, por aqueles que partem. Noutras culturas mais avançadas, há um trabalho que é feito mesmo pelos familiares e amigos e que ajudam o morto no outro lado. Mas familiares e amigos que estão deste lado ajudam a fazer essa passagem, não é?
Sim, normalmente, por exemplo, nos ritos tibetanos, na prática dos bardos, o bardo Todol, também era seguido todo um ritual no livro egípcio dos mortos, e outras culturas têm também o acompanhamento do morto e o cuidar dele para a sua felicidade no novo despertar. E esse cuidar dele também passa pelo desapego à pessoa que parte, não é? Ao ente querido que parte. E Sim, sim. nós temos como tradição aquela tristeza, não é? De antes até haviam as carpideiras. Isso acaba Exato, por exato. prender mais É a alma. prejudicial. Prejudicial, exatamente. É prejudicial, é. Porque acaba por gerar angústia na alma. Certo. Porque a alma não entende porque é que estão a chorar por ele. Porque ele está ali, está a vê-los, está a falar com eles e ninguém lhe responde. E também Isso é ele o ainda angústia e depois a outra angústia. não tem consciência que partiu. Exatamente. Muito bem. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Se não, daríamos como encerrada esta sessão. Não sei se querem ter aqui algum desafio, desafiar o doutor para a nova palestra, para quinta-feira, se tem alguma sugestão. Vamos deixar ao cuidado de vocês que querem algum tema. Vamos aceitar esse desafio, ver saber o que é que gostávamos de falar, o que é que gostávamos de ser esclarecidos. Eu acho que estamos numa fase de grande transição, não é, doutor? E é importante abrir a nível de mente, a nível de consciência, para estarmos preparados para uma nova... Será que lhe posso chamar uma nova era? É uma nova era, exatamente, que vai vir. Não é esta era de transição. Estamos nessa era de transição para nos prepararmos, não é? Portanto, quanto mais conscientes estivermos, melhor fazemos essa transição. Exatamente. Doutor, nesta última semana, muitas pessoas que eu conheço têm estado muito mal, inclusive eu. Pode ser das mudanças, eu digo, é das mudanças, estou cansada das mudanças. Mas falo com outra pessoa e diz, eu ando tão cansada, até parece que estou com gripe, mas não é gripe, não é Covid, não sei o que é, dói-me o corpo todo. Existe nesta fase, existe alguma situação que nós estamos a passar que nos está a ajudar a ter uma nova consciência ou entrar num novo caminho? A mudança energética causa distúrbios. Depois é preciso ver que a Terra, o nosso planeta, está também em grande mudança das correntes magnéticas. Então, logicamente, todos os seres vivos vão sentir alterações a nível físico mesmo. Então é isso que nos está a acontecer. Pronto, temos que ter paciência, não é? E ficar bem como o doutor está. Bem, pronto. Exatamente. Pouco acaba as Aliás, mudanças. eu estou acompanhado aqui dos meus gatos, os meus companheiros gatos, que eles são ótimos para mostrar como é a forma de agir, não é? Por exemplo, vejam, eu estou aqui e ao meu colo está aqui o meu amigo, creio que estão a ver, não é? Sim. Vejam, eu aqui trabalhando convosco, fui-lhe abrir a porta quando ele veio e tal, e ele está aqui tranquilíssimo comigo
com vocês todos, assumindo a sua posição de observador pacífico. Está aqui. Na vida é assim, para nós sermos felizes, basicamente basta contemplar. Temos que nos habituar a contemplar e a não integrar os processos como sendo nossos, ou como sendo nós nos processos. Ou seja, nada do que se passa é nosso. Tudo é apenas e somente para nos experimentar e saber como somos capazes, se temos ou não uma mestria pessoal de lidar com a situação. E o lidar com a situação é observar apenas e olhar dizendo: eu não sou isto, isto não é eu. Isto eu não sinto isto que está a acontecer porque não sou eu. Conseguir ter uma independência do processo decorrente, sabendo agir corretamente, de forma justa, de forma reta e justa, tomar a ação correta no momento certo, e assim deve ser a ação. Não agir de cabeça quente num processo emocional, porque a cabeça quente num processo emocional faz-nos fazer coisas que não queríamos, dizer coisas que não desejávamos e obter coisas desagradáveis em relação àquilo que nós poderíamos ter em mente antes. Então, o ideal é não agir nunca sob pressão. E assim podemos agir com sabedoria. Não é ser insensível, é saber agir só. É um grande conselho, doutor. Obrigada. Às vezes falta isso. É isso que eu faço. Ainda agora, há poucos dias, passei por uma situação um bocado difícil. Um dos meus amigos felinos foi maliciosamente, atenção a isso, de forma cruel, premeditada e malévola, morto por quem o quis matar e portanto, felizmente, não sofreu na morte porque o que lhe fizeram com que tivesse morte logo imediata, sem até poder ter tido tempo de sentir dor. E eu fiquei consciente, não lamentei o ato, mas não lamentei a partida, porque sei que, tal como nós, a consciência do animal está viva ao passar o portal também. E então cumpriu o seu estado de amor que teve para comigo, para com os outros felinos e para com todos os que partilharam com ele. Foi um felino feliz e está bem, porque só pode estar bem, não pode estar mal, porque não tem apegos, é muito mais puro do que nós. Não tem, nenhum animal tem apegos quando parte. Portanto, daí sou feliz pela felicidade dele, lamento a atitude de quem não teve consciência capaz para fazer aquele tipo de ação, mas
as ações são para quem as pratica, portanto, a sementeira foi feita, da minha parte há o perdão, mas o perdão não serve de nada para aquele que ainda não atingiu a consciência do arrependimento. Claro, sem dúvida. E é isso. Mas, portanto, quero dizer, em momentos difíceis, suportar as coisas com tranquilidade, porque ao fim e ao cabo era uma gata que eu tinha, essa gata partilhou comigo 9 anos a sua existência, até o dia da partida, que foi antes de ontem, e simplesmente eu, por consequência, aceitei essa partida tranquilamente, porque sei que ela não deixou de existir, ela está entre nós e vive entre todos os animais que a amavam, inclusive os cães, os meus cães, e, portanto, ela é lembrada e vive em nós naquilo que semeou na sua presença que esteve connosco. É assim, saber fazer o mesmo com os nossos queridos entes conhecidos e familiares que partem deste plano para o mundo espiritual, aceitando desta forma a partida. Seja ela trágica, não trágica, é a partida. E a partida tem uma chegada. Chegou ao outro lado, livre deste empecilho aqui que limita, que este estado limita-nos muito, mas libertou-se, está apto a continuar uma nova experiência. E é assim. Doutor, só mais uma pergunta. O doutor aconselha a cremação ou não? Se eu aconselho a cremação? Ou não? A pergunta foi essa, se eu aconselho a cremação? Sim. Ok. Eu não aconselho nem desaconselho. Eu acho que cada um deve fazer o que entender nesse campo. Atendendo a que quantos mais existirmos e quantos mais enterros façamos à moda clássica antiga, mais vamos enchendo terrenos de cadáveres. Penso que, aliás, com o passar dos milhares de anos sobre isso, esses ossos ou se vão tornar em pedra, ficando exatamente tipo fossilizado na rocha, ou se vão transformar em pó por desaparecerem. Assim, já estão em pó ao serem cremados. Mas isso depende da opção de cada um. De cada um. Eu estava a fazer a pergunta em relação à alma, porque também já ouvi dizer que nos ossos fica informação que é importante para vidas, para próximas vidas. Não sei até que ponto é que isso é verdade. Pessoas que não são a favor da cremação, por causa da informação que fica a nível dos ossos. A cremação é praticada há muitos, muitos séculos por outras culturas. Na Índia, o hinduísmo sempre queimou os seus mortos. Também no Tibete, os mortos não são muito respeitados, porque tradicionalmente, depois de fazerem todos os ritos de libertação da alma, o corpo normalmente era, por forma tradicional, esquartejado
e os pedaços distribuídos às feras para que os devorassem. Entre os esquimós havia o hábito das populações envelhecidas se retirarem e caminharem até ao deserto gelado e ficarem à espera do encontro com o urso branco. São culturas, são tradições. Culturas e tradições, certo. Como veem, são outros conceitos. Isto é milenarmente feito. Sim, obrigada, doutor. Nada. Eu não sei se há mais alguma pergunta, acho que não, já está tudo com carinha de sono, estou a brincar, mas se calhar encerrávamos por aqui. Vamos mandar a informação como de costume por... Vamos, têm uma ideia do que querem? Para tema? Eu hoje está tudo muito silencioso, doutor. Estão com sono. Eu Estamos à com sono. espera do opinião. O que é, Cira? Desculpa, não percebi. Estamos à espera de uma sugestão. Ah, Eu estava a perguntar de vocês, sugerirem. Sim, mas como o seu doutor é sempre mais evoluído, está muito... e falar na quinta dimensão? Na quinta Sim. dimensão. A quinta dimensão. Pois, isso é o estado de consciência que a gente tem que atingir. Pois, De certa exatamente. forma, aquilo que eu falo, de É certa para forma, nós aquilo que eu atingirmos falo a e aquilo quinta que eu dimensão. aconselho, aquilo que eu falo e aquilo que eu aconselho é um estado de quinta dimensão. Exatamente. Mas não há um percurso, eu ia dizer uma tolice, doutor, mas pronto, encurtar o caminho. Por muito que a gente faça, que tome atalhos, se a consciência não estiver convicta, Não adianta nada. pouco serve os atalhos que se tomem. Exatamente. Muita gente pensa que a quinta dimensão é ir para um outro mundo diferente. Não é? Mas realmente a quinta dimensão é mesmo aqui onde estamos. É um estado de consciência. Claro que, para mim, que eu não vivo um estado de sofrimento, enfrento o sofrimento de forma compassiva, portanto, para mim, não há um estado difícil de viver aqui, porque sei como devo posicionar-me e o que devo fazer. Mas isso é um estado que se obtém por treino. Muito treino, muita capacidade de se ir vencendo nos seus próprios impulsos, que às vezes, antes de chegar lá, não são os melhores. Quem é que não tem raiva? Quem é que não tem vontade de vingança e outras coisas mais? Porque são estados emocionais normais, reativos em determinado tipo de situações. Sim. Conseguir estar acima disso, para além disso, e conseguir ser correto na ação, é um processo de quinta dimensão. Ou seja, quando nós nos propusemos a analisar, a ponderar as situações que nos apresentam no dia a dia e tirar sempre
algo positivo do negativo que nos apresentam, já é uma evolução para a quinta dimensão. É um estado de evolução para a quinta dimensão. O caminho para a quinta dimensão percorre-se no dia a dia, aqui e agora, nos desafios. É isso era aí que eu queria chegar. Exatamente, é isso. Portanto, até onde eu consigo, por exemplo, não dar um sopapo no outro que me está a provocar. Que às vezes era aquilo que normalmente a pessoa que não pensa nisso lhe apetece fazer, não é? Mas se a gente souber levar a coisa e entender que o outro só está a agir de uma forma que nós já atuamos em tempos idos, então nós, pela nossa experiência, podemos até ajudá-lo a ele superar aquele caminho, não é? Exato. Então, a dificuldade está muitas vezes não no trabalho de responder à provocação, mas o ignorar a provocação e ou responder de forma educativa àquele que provoca. Ou seja, Isso tudo depende da forma como o que se lidarmos chama com a já situação. lidação com mestria. Pois, É. muito bem. Pronto. Eu recordo que o doutor Carlos Carvalho já tem 10 livros que foram publicados pela Publicações Maitreya, que podem ser adquiridos diretamente lá. A Flora manda pelo correio, pode ser adquirido no Portal de Luz ou mesmo no nosso espaço. Se calhar vamos lançar aí talvez um tema sobre lis, não? Sobre lixo, pode ser. Lis, sim. Pode ser? Ok. Pode. Verdade. Mais 2 livros Pode que foram ser sobre- lançados em Espanha também, portanto tem no total já 12 livros cá fora, não é? 12 livros escritos, 10 em Portugal. 10 em Portugal. Aliás, um em Espanha, outro foi em Portugal, mas noutra editora, e depois os 10 na Maitreya. Na Maitreya. Houve uma pessoa que comprou esse sobre lis e descadorou, achou interessantíssimo e agora Sim. e se calhar seria um tema excelente a abordar. Certo, vamos Certo? falar sobre esse livro de Lis e as leis. E as leis. Portanto, Seria o bom tema. convidar a Flora, nesse dia, se ela pudesse, porque ela é uma testemunha interessante de uma situação que se passou em Lis, um arco-íris ao contrário. Em vez de ter a curvatura normal, ter a curvatura exatamente ao contrário, em arco, mas em vez de ser convexo, côncavo. Côncavo. Eu vou-lhe dizer, portanto, seria lis e as leis? Portanto, o livro que eu escrevi é Lis Fonte de Luz. Lis Fonte de Luz. Então seria só esse o título. Vamos falar sobre isso. Pode ser. Lis e Fonte de Luz. Pronto. Agradeço a todos. Hoje estou muito Obrigado contente, doutor. também. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada. Uma boa noite. A nossa querida Maria Manuel está aqui do Portal de Luz, está sempre ali muito caladinha, é ela a nossa grande guerreira e mentora que puxa por nós todas no Portal de Luz. Tivemos agora um evento fabuloso com taças tibetanas. Muito bem, ótimo. Com a Ana Isabel também, com o seu livro, Equanimidade, não é? E vamos ter mais. Muito bem. É só ficar atentos aos e-mails, está bem? Obrigada a todos. Obrigado, doutor. Um abraço para todos, muita paz.
muita Obrigada. luz Igualmente. e paciência para o dia a dia. E paciência. Obrigada, Noite, doutor. obrigada. Tudo bom a Obrigado. todos. Até à semana. Mesmo. Até à próxima. Até à próxima. Fiquem bem. Noite. Boa noite. Noite. Boa noite.